Fala pessoal do Direito com Cabral, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre direito empresarial, mais especificamente sobre as espécies de empresário. Nosso tema de hoje ele é bem curto, a gente não vai aprofundar muito, mas eu deixarei aqui as recomendações, as orientações da doutrina que eu utilizei para que vocês aprofundem no tema. Então, para a gente não tomar muito tempo, não fazer um vídeo também muito longo, a gente vai limitar os assuntos. Hoje nós vamos falar sobre as espécies do gênero empresário e as qualificações em microempresa e empresa de pequeno porte. Então, a gente pode começar, pessoal, definindo o que é empresário. O artigo 966 do Código Civil, ele define o empresário como quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Então, quem exerce atividade econômica, isso não quer dizer que seja necessária a produção do lucro, tá? Que às vezes a pessoa ela exerce uma atividade econômica, mas não ofere lucro. Então, a presença do lucro ela não é obrigatória, mas desde que exerça uma atividade econômica para produção ou circulação de bens ou serviços. Então, produz um bem, produz um serviço, circula um bem ou uma espécie de serviço. Então, empresário é aquele que exerce profissionalmente uma atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Os elementos do conceito, os elementos formadores do conceito, que são esses do artigo 966, tem no meu Instagram. Então, vocês confiram explicando um por um desses 4 elementos formadores do conceito de empresário. Beleza, pessoal? Então, as espécies de empresário. Nós temos hoje o empresário individual, a sociedade empresária e a ERELI, que é a empresa individual de responsabilidade limitada. O empresário individual, ele é pessoa física, então ele precisa ser um agente capaz e não ser legalmente impedido, para que ele possa tornar-se um empresário individual. A sociedade empresária e a ERELI são obrigatoriamente pessoas jurídicas. O empresário individual, ele tem CNPJ, mas o CNPJ não dá essa configuração, essa titularidade de pessoa jurídica ao empresário individual. O CNPJ é mais para fins tributários. Então, a ERELI e a sociedade empresária são pessoas jurídicas, tá? De direito privado. Então, pessoal, passado esse ponto, definindo essas 3 espécies de empresário, lembrando que o conceito de empresário está no 966 do Código Civil e os elementos formadores do conceito estão todos explicados no meu Instagram, @direitocomcabral, beleza? Tirando isso daí, pessoal, a gente vai para o próximo ponto. O próximo ponto é tratar especificamente de cada um dessas espécies. Primeiro, o empresário individual. Quem é o empresário individual? Tá? Se empresário é quem exerce atividade econômica organizada, o empresário individual é quem exerce individualmente aquelas atividades. É quem exerce individualmente uma atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços. Percebam que a definição é praticamente a mesma, só inclui o elemento individual. Ele não pode se associar a outra pessoa para exercer aquela atividade ou produção de bens, senão ele vai entrar numa sociedade, aí não é mais empresário individual, beleza? Pessoal, a diferença que a gente percebe no primeiro ponto do empresário individual é que ele é de responsabilidade ilimitada. Aqui prevalece o princípio da unidade patrimonial, ou seja, o empresário individual ele responde com todos os seus bens pelas dívidas da sua empresa. Então, a responsabilidade ela é ilimitada. Ao passo que nas outras 2 espécies, a gente tem uma responsabilidade limitada. Então, a responsabilidade do empresário individual ela é subsidiária e ilimitada. Ou seja, cabe aquele benefício de ordem, primeiro nos bens da empresa, depois os bens do empresário, se os bens da empresa não forem suficientes para suprir as dívidas da empresa. Ao contrário da ERELI da sociedade empresária, dependendo do regime da sociedade empresária também, se for limitada, não cabe a penhora dos bens particular do dono para cobrir dívidas da empresa, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Então, pessoal, a responsabilidade do empresário individual, ela é direta. Então, ele responde com os bens.
Requisitos, são requisitos cumulativos. O artigo 972 do Código Civil, ele traz que a pessoa precisa estar em pleno gozo da capacidade civil e não for legalmente impedidos. Então, o que é o pleno gozo da capacidade civil? Estar com a capacidade mentais, ter idade para exercer essas atividades, praticar os atos da vida civil e não ser legalmente impedido. Então, quem são os legalmente impedidos? O funcionário público, que ele não pode ser empresário, mas pode ser sócio, desde que não exerça a administração da empresa. O leiloeiro e o falido, desde que ainda não tenha sido recuperado judicialmente. Então, tem 3 espécies de impedimentos legais que a pessoa não pode. Então, se ela for capaz, mas for legalmente impedida, ela não pode constituir. Pessoal, e aí a gente tem uma hipótese excepcional, que o incapaz ele vai poder continuar com a empresa, que é o artigo 974 do Código Civil. O que ele vai dizer? Que o menor ele não pode instituir uma empresa, criar uma empresa, mas ele pode continuar, que é para quê? É a regra, o princípio da preservação da empresa. Se o titular daquela empresa falece e tem, por exemplo, um filho que é menor de idade para assumir, ele pode assumir desde que autorizado judicialmente e que tenha representação ou seja assistido por um maior, para poder ele assumir. Então, nessa regra aqui, essa é a exceção, o artigo 974 do Código Civil, que vai dizer que o incapaz ele possa dar continuidade na atividade empresarial. Ele não pode instituir, mas pode dar continuidade. Deixa eu abrir o 974 aqui para a gente ver a redação. Poderá o incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, continuar a empresa antes exercida por ele enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor da herança. Então aqui, pessoal, a gente tem essa exceção, que o menor ele poderá continuar, o incapaz, ele poderá continuar esta empresa. Então, o parágrafo 1º traz as regras. Nos casos deste artigo, precederá de autorização judicial, após o exame da circunstância e dos riscos da empresa, bem como da conveniência em continuá-la. Então, o juiz vai analisar a conveniência de continuar aquela empresa e da conveniência de que o menor, o incapaz, continue tocando aquela empresa. Então, essa é uma hipótese excepcional, que, em regra, o menor ele pode ser sócio em empresa, mas ele não pode constituir uma empresa, instituir uma empresa. Tá? O menor, o incapaz seja menor, seja mental, seja o que for, ele não pode instituir uma empresa, mas ele pode continuar. Pessoal, a sociedade empresária ela é bem curtinha, que trata num capítulo bem específico quando for estudar direito societário. Então aqui a gente vai dar só uma pincelada para ir para ERELI e aí entrar nas qualificações. O empresário ele pode ser uma pessoa física, que é o individual, né? Ou uma pessoa jurídica, a ERELI ou a sociedade empresária. A sociedade empresária, o conceito, é uma pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de sociedade, lá no artigo 981, e o objeto social é a exploração de uma atividade organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços. Então, o elemento da sociedade empresária, a gente vai se resumir a este conceito, para também exercer atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços, e ela é uma pessoa jurídica. Todas essas 2 espécies que eu falei, elas podem ser qualificadas como empresa de pequeno porte ou microempresa. Todas essas 2, a sociedade empresária e o empresário individual. Beleza, pessoal? Agora, para finalizar as espécies, a gente vai falar da ERELI. A ERELI está prevista no artigo 44, inciso 6 do Código Civil. Então, ela é uma pessoa jurídica de direito privado. Ela está elencada lá no artigo 6. Foi introduzida pela Lei 12.441 de 2011 e hoje está no artigo 980-A do Código Civil. Então, o artigo 980-A ele diz: a empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado, que não será inferior a 100 vezes o menor salário mínimo vigente no país. Então, pessoal, integralizado, a gente percebe que às vezes vem em prova, é subscrito. Então, o capital subscrito, ele não pode, ele tem que ser integralizado. O subscrito é prometido. Então, o capital tem que ser, além de subscrito, ele tem que ser integralizado, para que se constitua uma ERELI. Beleza? Então, não é necessária a presença de sócios e é uma nova espécie de pessoa jurídica de direito privado constituída por um único titular.
Aqui neste caso, a responsabilidade da ERELI ela é limitada, ou seja, caberá a desconsideração da personalidade jurídica desde que comprove fraude ou qualquer outro vício na negociação da empresa. Mas se tudo ocorrer legalmente, em caso de dívidas, a ERELI ela é limitada, a empresa individual de responsabilidade limitada. O seu sócio, o seu titular, na realidade o seu titular, ele não responderá com seus bens pessoais pelas dívidas da ERELI. Então, pessoal, a exigência para a constituição de uma ERELI é que seja um único CPF, um único titular. Essa integralização do capital de 100 vezes o salário mínimo vigente do país, lembrando que não é necessária essa atualização de capital, embora ocorra aumento de salários, é no ato da instituição, da criação da ERELI, e o capital tem que estar integralmente integralizado, beleza? Então, e a lei traz outra exigência, pessoal, da ERELI. Deve constar no final do nome a expressão ERELI. Então, direito com Cabral, ERELI. Tem que constar no nome, tá? E o ramo da atividade que eu exerço. Direito com Cabral, transportes, ERELI. Então, é exigência legal essa inclusão do nome ERELI, é o parágrafo 1º que traz. O nome empresarial deverá ser formado pela inclusão da expressão ERELI após a firma ou a denominação social da empresa individual de responsabilidade limitada. E num estudo mais aprofundado, vale a pena depois a distinção entre firma e denominação, beleza? Fica a dica para um estudo posterior. Pessoal, o artigo 980A, parágrafo 2º, ele diz: a pessoa natural que constituir empresa individual de responsabilidade limitada somente poderá figurar uma única empresa dessa modalidade. Então, aqui ele usa a expressão pessoa natural, mas vale para todas as pessoas, inclusive já enunciados acerca do tema, falando: não pode pessoa jurídica instituir uma ERELI. Eu não posso abrir uma ERELI como pessoa física e pegar uma empresa e constituir outra. Então, é a pessoa natural que institui, lembrando que é uma por CPF. Pessoal, agora as qualificações. Essas 3 espécies que eu falei de empresários, elas podem ser qualificadas como microempresa ou empresas de pequeno porte. Então, a microempresa e a empresa de pequeno porte, elas são qualificações dessas 3 espécies. E quais são os benefícios? Elas vão trazer benefícios tributários. Na parte do tributo, benefícios em pagamento, em prestações no Simples Nacional, exemplo que consta do material que eu vou disponibilizar para vocês. Então, para que uma empresa individual, uma sociedade empresária ou uma ERELI seja qualificada como microempresa, é necessário que ela tenha um faturamento anual de até R$360 mil. Para que elas sejam, das 3 espécies, sejam qualificadas como empresa de pequeno porte, elas têm que ter um rendimento bruto anual acima de 360 mil e menor de 4.800.000. Então, essa classificação, ela traz benefícios que estão instituídos lá na Lei Complementar 123.000 de 2006, entre os quais se destaca o tratamento tributário diferenciado, Simples Nacional. Então, pessoal, é importante a gente observar essas coisas, a leitura detida do artigo 980A, que fala da ERELI, dessa Lei Complementar 123 de 2006, para que vocês entendam essa qualificação das empresas. Então, não se trata, ME e EPP, não se trata de espécie, mas sim de qualificação das 3 espécies de empresário. Então, para revisar, para relembrar, empresário é um gênero do qual derivam 3 espécies: empresário individual, sociedade empresária e ERELI. Então, o empresário é aquele que desenvolve atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens ou serviços. Os 4 elementos formadores do conceito do artigo 966 do Código Civil estão no meu Instagram. A qualificação dessas 3 espécies de empresário, elas podem ser como microempresário ou empresa de pequeno porte. Lembrando que o microempresário é aquele que tem um rendimento bruto, um faturamento anual bruto de até R$360 mil, e a empresa de pequeno porte é aquela que vai entre
R$360 mil até 4.800.000 por ano. Aí vai ter essa qualificação. Então, pessoal, a dica do Direito Autoral de hoje sobre empresarial é isso. Qualquer dúvida vocês mandem em direct ou deixem aqui nos comentários no canal. E espero que tenha ajudado vocês e um grande abraço.